E a notícia do dia é a seguinte: a desistência de João Dória da pré-candidatura à presidência da República está abrindo espaço para uma série de avaliações que a gente vai fazer aqui no 3 em 1. Vamos começar justamente com um trecho do anúncio feito hoje pelo ex-governador do estado de São Paulo e agora ex-pré-candidato à presidência da República. Vamos assistir. Coloquei meu nome à disposição do partido. Hoje, neste 23 de maio, serenamente, entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja contrário à minha vontade pessoal. O PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano. Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve. Com a sensação inequívoca do dever cumprido e missão bem realizada, com boa gestão e sem corrupção. Saio com um sentimento de gratidão e a certeza de que tudo o que fiz foi em benefício de um ideal coletivo, em favor dos paulistanos, dos paulistas e dos brasileiros. Olha só, gente, o anúncio de João Dória está abrindo espaço, inclusive, para uma das alas do PSDB revitalizar a possibilidade de candidatura do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Uma outra alternativa é justamente a defendida majoritariamente pela Executiva Nacional do partido, que é a aliança do MDB na chapa de Simone Tebet. O anúncio de João Dória abre espaço também não só para as discussões políticas em Brasília, mas para a nossa enquete de hoje no portal da Jovem Pan News. Eu quero saber o seguinte: quem é que ganha com a desistência do Dória? Bolsonaro ou Lula? Quem mais é o beneficiado em toda essa questão? Vota no final do programa, eu trago aqui o resultado parcial. Senhores, promete o programa hoje, hein? Boa tarde, Constantino, Marco Antônio, Serrão, Piperno, boa tarde a vocês. Eu já vou trazer aqui uma pitada aqui para o nosso debate, porque o colunista Lauro Jardim, inclusive, acabou de publicar há minutos, dizendo que o entorno de João Dória pode desistir da desistência. Agora eu quero saber o seguinte: o que vocês acham disso? É possível, Constantino? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Já virou piada isso, né? Seria a segunda vez se o João Dória fizesse uma patacoada dessas. Mas eu acho difícil, porque ele realmente percebeu que ficou sem espaço nenhum no partido. O único caminho apresentado a ele era o litígio, né, por conta das prévias, e estava fadado ao insucesso. Então era um desgaste muito grande, um desgaste de tempo, de imagem, para dar em nada, né? Então ofereceram a ele ali uma saída minimamente digna, né? Ele foi escolhido a desistir da própria candidatura e fez esse discurso aí eivado de mentiras, né? Ele não pensou no coletivo, ele tem uma ambição desmedida pelo cargo que ocupa Jair Bolsonaro hoje. Ele entrou para a política e, de forma muito meteórica, teve ali uma ascensão calcada em traições, em mentiras ao próprio eleitor, né, de que iria permanecer naqueles cargos que ele foi eleito, e surfando, por fim, na onda do bolsonarismo para traí-lo depois. Eu acho que fica claro também aquela história da gestão na pandemia, né, o pai da vacina, o homem da ciência, do lockdown. Fica claro que isso tudo é uma balela, né? Ele virou um pária dentro do partido. Ou seja, se queimou com todos os paulistas, justamente por conta de uma gestão medíocre e autoritária, e arrogante, extremamente arrogante. A que se fez, a que se paga. João Dória está colhendo aquilo que plantou, de certa forma, né? Criou muitas inimizades por aí, atacou todo mundo, né? Rotulava quem discordava dele, ou fazia perguntas de negacionista, até de terraplanista, né? Quer dizer, é uma piada de mau gosto. Chama atenção também que o X da questão aí foi a tal pesquisa interna que o presidente Bruno Araújo, hoje em entrevista à Jovem Pan, disse que não abre de jeito nenhum, porque é comum os partidos fazerem essas pesquisas internas e não abrirem. Quer dizer, fica aquela dúvida, né? Por que essas pesquisas que são publicadas não são críveis nem para esses partidos? Por que eles têm que ir mais a fundo quando querem uma pesquisa real? Será que é porque essas pesquisas que a gente comenta toda semana aqui, elas olham, por exemplo, alguns municípios muito específicos em certos estados para dar um viés já na escolha dos municípios? Enfim, tem muitos problemas que a gente pode apontar. E para fechar, Paulo, o João Dória teve aquilo que desejou a tanta gente, né? Fique em casa agora.
Serrão, estou pegando aqui os dados da pesquisa Genial Quest, a última que foi lançada, que traz aí a ponta de Lula, em seguida Bolsonaro, mas tem um dado que eu acho interessante da gente discutir, que é inclusive a pergunta de hoje aberta no portal da Jovem Pan News. O conhecimento dos eleitores de João Dória. Há uma rejeição, segundo a pesquisa, majoritária dos eleitores de João Dória a Jair Bolsonaro. Nós temos 77% de rejeição a Bolsonaro e 62% de rejeição a Lula, seguido de 34% de rejeição a Ciro Gomes. A gente pode dizer, baseado nessa pesquisa, então, que o maior beneficiado seria o Lula? Saudações, meus amigos e amados haters, pode dizer que não. Porque a tendência desse eleitorado, que é contra Bolsonaro e também bastante contra Lula, ou é votar num outro candidato qualquer diferente dos dois, ou anular o voto. Essa é uma probabilidade muito alta. Agora, essa desistência de João Dória, já cantamos essa pedra aqui lá atrás, era previsível. Quem não tivesse consistência para a disputa poderia cair. Agora, Dória teve um agravante. Se dependesse dele, mesmo com um número nanico na pesquisa, ele persistiria na campanha até o fim, mesmo perdendo. Mas o que aconteceu com ele foi um pouco diferente. Ele, na verdade, agrediu a cúpula do PSDB. E a cúpula do PSDB devolveu. Quem planta traição, colhe trumpicão, colhe rejeição. E foi isso. Foi o resultado de Dória, foi exatamente esse. Ele achou que poderia implodir o PSDB, tomar conta do partido, e essa cúpula avisou a ele que não era bem assim, que quem mandava no jogo era ela. E ela foi quem tirou João Dória do jogo. Ele não saiu do jogo porque quis, ele saiu do jogo porque foi obrigado, para não passar o vexame de repente chegar mais adiante e ouvir da cúpula do partido que o candidato não seria ele de jeito nenhum. Então, foi essa a tentativa de uma saída honrosa, que não teve honra nenhuma, na verdade, ela foi horrorosa para João Dória. Ele, quando toca ali na questão de ter o coração partido, você partiu meu coração, não adianta cantar isso. Você entrou pelo cano, João Dória. Você errou na avaliação. O seu histórico de traição complicou muito a sua vida. Você pensou em ser prefeito de São Paulo durante 4 anos, disse que faria isso, traiu o povo, não foi. Você disse que iria ser depois governador durante 4 anos, traiu de novo seu eleitorado e não foi. E pensou que seria presidente da República e aí quem te traiu foi a cúpula tucana. Então, a vida política de quem trai, de quem joga excesso de vaidade acima da estratégia, costuma ser trágica. Eu acho que essa é a grande lição que se tira desse episódio João Dória. Agora, ele renunciar à renúncia é uma probabilidade muito pequena. Agora, no PSDB, o pau ainda pode comer, porque Eduardo Leite, esse sim, largou o governo do Rio Grande do Sul e quer ser candidato à presidência da República e vai tentar forçar a barra para isso. Só que no PSDB tem uma parte que quer disputar aí, que tem mais interesse no fundo partidário. Então quer ficar junto com Simone Tebet ou qualquer um que seja candidato para eles comporem uma chapa que, ganhando ou não interessa se vai ganhar ou não, eles querem usar a grana do fundo partidário. Na verdade, eles estão de olho na boutique dela, como naquela famosa música do Genival Lacerda. Piperno, é uma discussão sobre fundo eleitoral, visto que a Simone Tebet é mulher e quem é mulher, obviamente, tem mais acesso ao fundo? Boa tarde, Paulo, os colegas. Paulo, não é uma questão de soluções simples. O Dória, apesar de extremamente impopular nesse momento, ele ainda aparece em todos os levantamentos na frente da Simone Tebet. O Constantino há pouco citou as pesquisas aí que o Bruno Araújo não quer abrir. Ora, eu imagino que não haja pesquisa no mundo que apresente resultados tão desfavoráveis para o Dória quanto todas essas outras aqui que a gente já tem apresentado semanalmente, né? Aliás, nessa semana aqui serão inclusive publicadas mais 4. Então, assim, se o Dória aparece em muitas pesquisas com 2%, de intenções de voto e 50%, 60% de rejeição, imagino que não haja pesquisa interna que possa apresentar um cenário ainda pior que esse, a ponto de desmerecer os demais levantamentos. Agora, é claro que eles foram talvez buscar outras respostas, que aí sim eles não queiram abrir. Agora, veja, falando do Dória especificamente, Paulo,
O Dória era o candidato praticamente dele mesmo. Ele não tinha lá muito apoio partidário. Esse apoio era cada vez mais escasso, embora ele tenha vencido as prévias. Porque o Dória também, internamente, nunca foi um nome muito confiável. Então ele se elege prefeito com o apoio de Geraldo Alckmin, promete, assina um documento de que ia cumprir o seu mandato até o fim, rasga esse negócio para ser candidato a governador. E veja, isso não passou batido pelo eleitor, não. Na eleição para governador, o Dória perde na cidade de São Paulo para Márcio França. O eleitor de São Paulo ficou sim, com aquilo engasgado. Aí depois se elege, né, com toda aquela história lá do Bolsodória, e o Dória é quem foi procurar o presidente Bolsonaro e não o contrário, o movimento foi esse. E daí um pouco, 6, 7 meses depois, ele praticamente rompe com o presidente, dá um bico nessa aliança, até porque também Bolsonaro percebia no Dória um potencial adversário eleitoral. E aí, é claro que fazendo esse movimento, ele também se coloca frontalmente contra aquele eleitor que em 2018, aqui em São Paulo, votou no Bolsonaro e nele. Esse eleitor também não engoliu isso. Então, independentemente do que ele tenha feito no governo de São Paulo, ele fez uma boa gestão. A história aí do lockdown, ela foi uma prática mundial. E veja, aqui no Brasil, Romeu Zema de direita fez, Ronaldo Caiado fez, gente ligada ao Bolsonaro até hoje. Bolsonaro, aliás, o Caiado médico, se distanciou do presidente e voltou. Então, todo mundo praticou isso. Então, é claro que tentam colar isso no Dória. O Dória também foi um desses, mas o fato é que o Dória foi também quem mais lutou pela vacina, mas isso contou muito pouco, porque nesse momento falou mais alto, sim, a forma como o Dória, a forma mentirosa como ele se relacionou. Então, o fato de ele ter feito alguma coisa positiva aqui não apagou essa memória. E hoje ele paga por isso. Agora, como imaginar que Simone Tebet vai unir alguma coisa se ela é do MDB, que tem vários caciques, Sarney, Barbalho, Calheiros apoiando Lula, e se tem Sartori, Temer e companhia apoiando Bolsonaro? Qual a chance dela unir essa turma? Nenhuma. Vai ser uma outra candidata na Nica. Marco, pegando justamente desse ponto que o Piperno traz, o futuro. Então nós temos a opção de Simone Tebet, temos a opção do PSDB indicar a vice, ou temos, como o Serrão trouxe também, a opção de Eduardo Leite surgir das cinzas. O que você acha? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Acho difícil o Eduardo Leite surgir como uma fênix das cinzas, até porque ele cometeu erros crassos na gestão dele, igual ao Dória. Mas é importante rememorar aqui que essa queda do Dória, né, que a gente viu agora, até agora, bem na hora que eu estou falando, é o gesto simbólico, meio triste, meio tristonho, chorando. Tá fazendo um namastê pra você. Um choro, mas é um choro meio patético, me gera um pouco até de indigestão, um cara chorando, fingindo chorar, tentando chorar, assim, uma coisa que pra mim é indigesta, porque ele, Paulo, isso daí é o acúmulo de prepotência, de arrogância de um ser humano que durante a pandemia criou um comitê anticientífico com contador de vidas salvas, batia no peito contra o governo federal, ao invés de fazer uma gestão cooperativa como deve ser o nosso federalismo. Ele foi exatamente o oposto de tudo que se esperava de um governador do estado de São Paulo e de todo mundo que votou nele. Quer dizer, ele deu um tiro, não é que é um tiro no pé, ele deu um tiro de bazuca no pé, quando ele começou a antagonizar sem nenhum motivo o governo federal. Por quê? Porque ele tentou cavar essa terceira via. Naquela época, tudo era possível na cabeça desses caras que são loucos por poder. Então ele tentou cavar esse caminho. E agora a gente está vendo meio que o final, né? O resquício demagógico, tristonho, ridículo, né? Depois de já ter caído o Moro, agora cai o João Dória dessa forma. Por quê? Porque as pessoas não compram mais essas ideias. Assim, isso vai ficar marcado na história do nosso país. E tudo tem a ver também com temperança e a intensidade do discurso antagonista junto ao governo federal. O Zema e o Caiado não fizeram com a mesma intensidade o discurso antibolsonarista, como o Dória assumiu. O Dória, entrevistado aqui na rádio, né, chamando o jornalista, chamando o Constantino de vassalo.
Isso o pessoal escuta, isso reverbera, isso vai contra o público que tinha votado nele. Ele cavou o próprio fim. Então não era um fim anunciado. A gente estava falando isso fazia 2 meses já. Então eu fico, não vou mentir para você, eu fico feliz e acho que ele tem que ficar em casa agora e... De fato, eu não vejo mais espaço de João Dória na política. O tweet que você falou, não sei se era um tweet. Não. Quem traz essa informação é o jornalista Lauro Jardim. Lauro Jardim já errou também bastante, né? Com informação de bastidor, vis-à-vis aquela época do Michel Temer, lá que ele trouxe a reunião lá do Palácio da Alvorada. Todos erram, né, Marco Antônio? Não, todos erram, sem problema nenhum. Mas é que ele tentou cavar também o final do governo Temer lá muito antes do negócio. Mas tudo isso para falar o quê? Isso daí é exatamente a mesma repercussão que teve também o time do Moro, quando o Moro tinha, aspas, desistido sem desistir. Então esse pessoal é tão maluco por poder que nem desistir direito eles conseguem. Eles querem deixar um espacinho aberto achando que pode voltar a qualquer momento. Eu vi que você quer falar, mas antes deixa eu só trazer a repercussão justamente dessa desistência. Nós temos alguns tweets que a produção selecionou. O primeiro da Simone Tebet, certo, Edu? Então vamos lá. Dória nunca foi adversário, sempre foi aliado. Agradeço pela grandeza e pela generosidade do ex-governador João Dória. Esse foi o primeiro da Simone Tebet. Nós temos outro, é isso? Temos do próprio Dória. Vamos ler então o do João Dória. Ele diz o seguinte: saio da disputa à presidência da República com o coração ferido, mas com a alma leve. Seguirei como observador sereno do meu país, sempre à disposição de lutar a guerra para a qual eu for chamado, na vida pública ou na vida privada. Que Deus proteja o Brasil. Muito obrigado e até breve. É esse tweet que muitos estão se apegando, Constantino, e dizendo que esse tweet ele é meio dúbio, que não dá certeza que ele saiu completamente do jogo desse ano. Nós temos agora o da Simone Tebet, é isso, produção? Da Joyce Hasselmann. Então coloca aí, da deputada federal Joyce Hasselmann, a deputada diz o seguinte: em coletiva, emocionado, João Dória desiste da candidatura à presidência. Perde o PSDB, perde o Brasil, os extremos por hoje comemoram. Mais algum, Edu? É isso, né? Temos do Bolsonaro? Então vamos para o tweet do Bolsonaro, por favor. Aí está muito pequenininho, agora sim. O Bolsonaro diz o seguinte: comunico que estou abrindo mão da disputa do cinturão dos pesos médios no UFC. Boa tarde a todos. Muito bem, esse é real, tá? Esse é o tweet do presidente da República, é muito bom. Jair Bolsonaro. Desistiu então do UFC, Constantino? The zoeira never ends, né? É isso que a esquerda, inclusive os tucanos, não sabem mais, né? Ter senso de humor. O presidente Bolsonaro, apesar de ser massacrado diariamente pela mídia tucana, ele reage assim, né? Com humor, quer dizer, brincando que o Dória desistiu de algo que era inalcançável para ele. E até a nossa pergunta de hoje, para onde vai, né, o eleitor do Dória, qual, né? Qual o traço? Então ninguém ganha com a saída dele porque ninguém perde, é nada. Sai Dória, entra Leite, entra Tebet, não sei quem, não muda nada, é relevância zero. Então o presidente está ironizando isso, né, com muito humor, inclusive. E é curioso a gente ter lido ali o desespero da Joyce Hasselmann, tem também a Verinha, né, Vera Magalhães no Globo, chorando também. O choro é livre. E a gente lembra de uma coisa, né, Paulo? Aí acho que é uma análise importante, sim, para destacar aqui. Não só essa questão da pandemia, da gestão da pandemia, que o Piperno fez uma rodopiada incrível para meter o Zema na mesma laia do Dória. Quer dizer, qualquer um que acompanhou a gestão discreta, sóbria do Zema, pode até virar e falar, em algum momento, por pressão do mundo, da OMS, que virou um puxadinho da China e tudo mais, ele também adotou práticas autoritárias ineficazes, né? Mas fez isso com alguma humildade maior e tudo mais. O Dória ficou marcado pela prepotência, chamar todo mundo de negacionista, de criar um comitê de gente que contava as vidas salvas de maneira tirada da cachola. Quer dizer, o que a gestão Dória fez com o Butantan é criminoso. O Butantan hoje não é uma instituição séria. Não é. Né? Então, ele avacalhou esse troço todo. Ele pegou a pandemia, subiu num palanque e fez esses discursos ridículos com a ambição que ele tinha no cargo do presidente. Agora, vamos lá. Onde é que estão todos esses traidores e grandes gestores da ciência na pandemia, né? Por onde anda o senhor Mandetta, que a mesma turma tucanopetista da imprensa, né, ficou aventando como um grande nome para disputar a presidência em 2022? Onde é que está a Mandetta? Jogando sinuca? Né? Onde é que está a Joyce Hasselmann, que se manifestou aí, que a gente trouxe? Onde é que está Alexandre Frota? Onde é que está o próprio Moro, que derreteu? Então, isso é uma saga, Paulo, que a gente tem que contar aqui, trágica,
né, de vários oportunistas que surfaram uma onda, que vislumbraram a chance de abocanhar um poder maior e, para isso, traíram não Bolsonaro, o Brasil. Se mostraram traidores da pátria. Ficaram com discursinhos pseudocientíficos, arrogantes, autoritários, rechaçando qualquer dúvida. Jornalista tem que ser cético. Jornalista tem que vir aqui fazer pergunta. Foi o que eu fiz desde o início da pandemia. Eu não sou especialista. Agora, alçar uma cantora de jazz medíocre, a voz da ciência numa CPI circense, palanque eleitoral do PT, isso é palhaçada. E vários pares nossos na mídia, mídia corrompida, inclusive muitas por recursos, né, diretos do governo de São Paulo, ou então da Fundação Padre Anchieta, num canal específico, todos eles aplaudindo, batendo palma para isso. Fizeram igual aqui nos Estados Unidos com o Andrew Cuomo, e deu no que deu também. Então, essa turma está, sim, colhendo aquilo que plantou. Eles merecem esse destino, porque eles foram traidores, de novo, não do Bolsonaro. Ali o Bolsonaro errou em vários momentos na postura, na pandemia, mas ali o momento era de humildade, era de cooperação, era de pensar realmente nos prós e contras, no trade-off dessa história, e não mandar todo mundo calar a boca e falar que se você não fosse um louco ensandecido, mandando arrastar transeunte na praia, você era um negacionista insensível que defendia a morte de idosos. Foi isso que essa turma fez. Foi coisa cafajeste. A que se fez, a que se paga. Sim, Paulo, nós temos o direito hoje, não por qualquer tipo de vendetta, de vingança ou tudo, por um senso de justiça. Ainda mais eu, que fui diretamente atacado por esse sujeito. Hoje nós temos o direito de falar, sim, um grande dia. Piperno, o PSDB, antes nós estávamos dizendo que o PSDB estava rachado, então tinha uma disputa de João Dória contra justamente a ala mais ligada a Aécio Neves e Bruno Araújo. Agora está dividido em 3, porque inclusive acaba de sair a notícia de que a ala liderada por Aécio Neves, José Aníbal e outros caciques vai batalhar, lutar pela candidatura do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Então temos 3 partes, a parte de João Dória, que agora sai da disputa, a parte de Bruno Araújo e a parte de Aécio Neves, José Aníbal, aí encabeçada pelo ex-governador Eduardo Leite. No que vai dar? Paulo, eu acho que é muito difícil a gente prever, a gente imaginar o que vai acontecer com o PSDB. Mas eu tenho a impressão que o mais provável é que o PSDB volte atrás e lance um candidato. Né? E dessas possibilidades que estão aí, a do governador Eduardo Leite seria a mais provável. É importante para o partido ter um candidato a presidente. O PSDB é um partido muito grande, um partido que já governou o Brasil 2 vezes, um partido que chegou 4 vezes no segundo turno. Então, é um partido que ele precisa ter esse candidato. Até porque é um candidato, é uma possibilidade, inclusive, de certa forma, vitaminar aí os palanques estaduais. E o Eduardo Leite, também ao contrário do Dória, é um político com um índice de rejeição menor. Os dois tinham mais ou menos a mesma coisa em pesquisas, mas ele tem um índice de rejeição menor. Então eu não descartaria essa possibilidade, não. Aliás, uns 10 minutos depois que eu ouvi a história da renúncia do Dória, eu até escrevi no Twitter que o Eduardo Leite agora poderia voltar a sonhar. E acho que esse sonho está muito grande. Agora, veja, em relação ao Butantan, o Butantan é um orgulho nacional, né? O Butantan, aliás, a gente deve a primeira vacina aí aos esforços do Butantan. Aquela vacina que, inclusive, o Bolsonaro um dia falou: eu jamais vou comprar a vacina da China do Dória. Depois comprou mais de 100 milhões de doses, porque era a única Aquela que tinha. Vacina que até hoje não publicou a terceira fase era a dos única estudos e que a Europa rejeitou, os Estados que Unidos salvou rejeitou. muitas vidas Essa aqui vacina, também. Era a única. E eu não estou falando nem da vacina, não, Piperno. Estou falando da postura politizada do Butantan, que disse que era 100% de segurança e tudo mais, que ficou falando que salvou tantas vidas. Isso não é ciência. E salvou muitas vidas, né? Era um momento em que morria. Não dá para fazer esse cálculo dessa forma, Piperno. O Butantan virou um tentáculo do governo de São Paulo. Você pode contestar o cálculo, mas o fato é que salvou muita gente. Era a única que tinha. Se não fosse o Butantan, o Brasil provavelmente demoraria mais um mês para ter alguma vacina, porque o governo federal não se mexeu, e aí teria morrido muito mais gente. E vamos lembrar que no começo do ano passado, em abril do ano passado, o Brasil chegou a ter 4 mil óbitos em um único dia.
E faltava vacina. Assim mesmo. E faltava a curva vacina. despencou na África do Sul sem vacina. Isso. Eu não quero nem mas voltar aí para que tá o negócio. Aí o resultado político que vocês estão colhendo. Se não tem vacina, morre mais gente. Isso me parece bem óbvio. A resposta está aí. Em primeiro lugar nas pesquisas, Piperno, segundo as pesquisas que você acredita e ninguém mais, não, é o Lula. muita gente não tem nada a ver com pandemia. É você que tenta desacreditar por na América interesse. Latina, que seguiu as recomendações do Lula, está na Argentina, que é o pior resultado. Mas é o Lula. Né? Aí me diz um desses que abraçou essa narrativa durante a pandemia que está bem eleitoralmente. Não tem ninguém. Não tem ninguém. E o Bolsonaro é o segundo colocado, que é o Aliás, eu vou dizer um negócio para você. Quem não abraçou essa narrativa, tipo o presidente Trump, já foi expelido do poder. Ou seja, precisa vacinar. Tem que vacinar. Opa! Vamos lá, Marco, em seguida. De novo, eu acho que o Piperno ele cai no erro de transformar um debate científico de dúvida razoável. Vocês não gostam de vacina, em algo panfletário. Quantas vacinas você tomou? Calma lá, calma lá. Você não gosta de vacina. Calma lá. O Piperno ele transforma um debate científico que deve ser propositivo e que deve ser calcado na dúvida e no ceticismo sempre em algo panfletário. Então, ele fez uma série de reduções aqui argumentativas para tentar explicar que quem não é a favor da... Aí ele usou o Trump agora como referência. Não tem absolutamente nada a ver. Nada. Se teve alguém que acelerou o processo de produção das vacinas nos Estados Unidos, foi o Trump. Ele nunca foi contra a vacina, ele nunca foi anti-vacina. De novo, essa é a brincadeira que a esquerda faz de querer criar essas pechas e esses espantalhos. O negacionista, anti-vacina, etc. A grande questão aqui, quando a gente fala de números, tudo é imaginativo. A gente não consegue saber. Tem números que incomodam as pessoas. Ninguém fala e ninguém falou até hoje de qual é o número de imunidade de rebanho. Do nada, isso deixou de existir no ambiente do debate científico, mas não o debate científico sério, que é feito por pessoas escoladas e pessoas que estudam de fato o tema. Não, na mídia não se falou mais em imunidade de rebanho. E ela existe. Ela existe para Ômicron, ela existe para uma série de variantes. Então, eu só estou colocando isso... Só para voltar no Dória, por favor. Só para voltar no Dória. Pra gente fechar. É porque daí você percebe que existe aqui uma torcida. A torcida do Piperno, no caso, é porque o Dória representa, ou pelo menos representou, essa pseudo-segmentação da esquerda, que é o PSDB, e agora caiu a máscara do PSDB, que se vendia como, não, sou centro-direita. Não, caiu a máscara, meu amigo. Vocês têm um viés autoritário, sim. Quando vocês puderam usar essa autoridade, vocês usaram de maneira massacrante contra a própria população de cada um dos seus estados. E Marco Antônio, antes de jogar pro Serrão ou pro Piperno, só lembrar de uma coisa também, né? Que o Dória, a postura dele em relação ao Lula é pior do que a curva de óbitos da pandemia, né? Ele já atacou como corrupto e tudo mais, e depois já fez elogios. Então, isso mostra que até o Ciro Gomes, ídolo do Piperno, está melhor que ele, que andou humilhando aí o Gregório do Vivier, né? Que falou que o Lula foi inocentado. E esculhambou dizendo inocentado uma ova. Isso é essa elite que quer o corrupto de volta. Eu acho que o Piperno não deve ter visto o ídolo dele falando isso, tadinho. Fala, Serrão, vamos lá. O fato concreto é que nem o Instituto Butantan tem uma vacina para salvar o PSDB da desgraça. A situação tucana é muito complicada. Ou o partido lança um candidato a presidente e tenta se manter como partido, ou vai para debacle total. Lá no Rio de Janeiro já circula até a informação de que o partido não estaria conseguindo arregimentar candidatos com qualidade suficiente para disputar a eleição. Isso sob o comando do grande Rodrigo Maia, aquele que foi presidente da Câmara, aquele que recentemente seria um dos coordenadores políticos da campanha de João Dória. Então a coisa está feia para o lado tucano e o PSDB não tem saída. Ou tenta alguma candidatura para salvar o partido como partido, ou ele vai desmilinguir e cada tucano vai ter que pular no ninho que sobrar e aceitar algum deles. Vamos lá, Piperno. Não, o Constantino fez uma ginástica verbal no momento em que ele foi falar do Zema e do Ronaldo Caiado, e de fato o Constantino tem razão numa coisa. O Dória se distingue desses dois porque foi muito mais agressivo no seu discurso, na sua retórica anti-Bolsonaro. É verdade.
ele partiu para o confronto, sim. Isso não quer dizer que as práticas de lockdown adotadas aqui em São Paulo tenham sido diferentes daquelas dos demais estados e, aliás, copiadas aí de praticamente todo o resto do mundo. Então, o Zema fez mais ou menos a mesma coisa que o Dória e o Caiado também. Mas o discurso do Dória, de fato, foi mais agressivo. E repito o que eu disse na sexta-feira, a gente não pode ignorar o fato de que, em 2018, o Dória foi eleito graças ao eleitor do Bolsonaro. O Bolsodória nasceu com esse objetivo. A eleição no segundo turno estava complicada e o Dória apelou a isso. Não foi o Bolsonaro que veio aqui em São Paulo buscar o apoio dele. Muito pelo contrário, até o Dória fez uma viagem com a Joyce lá para o Rio de Janeiro e nem foram recebidos. Mas o fato é que essa história do Bolsodória foi muito forte aqui em São Paulo. Muito bem. Mais alguma coisa? Só para resumir, o gênio do marketing foi um gênio com J, de jegue, nessa gestão política para a campanha presidencial.